Vamos lá para o nosso tema de hoje que tá super legal. Você quer vender, mas tem medo de se achar um vendedor. Já passou por isso? Querer vender e ter aquele receio de se sentir vendedor, de se apropriar de ser um vendedor? Muita gente passa por isso, gente, e isso tem uma história do porquê acontecer isso, tá? Muitas vezes a gente vê, né, a situação de ser ou parecer o vendedor como aquela pessoa que vai te importunar, que é chata, que você não tá afim, que a gente evita, né? Quantas vezes a gente acaba passando por esse tipo de situação, e claro que a gente não quer ser essa pessoa que vai importunar o outro, que vai encher o saco, porque a gente analisa o vendedor como esse ser, né? Essa pessoa que vai encher o saco. Mas, gente, eu trouxe aqui alguns pontos históricos a respeito de por que muitas vezes a gente passa por esse tipo de situação, tá? Então, se você sente aquele frio na barriga, né, em ter que atender um cliente, se você tem medo daquela ligação, de parecer insistente, de parecer essa pessoa chata, né, aquele vendedor chato, saiba que isso tem nome, tá? Tem um nome que chama vendedorfobia. Parece que eu tô inventando, mas não é. Tu pode procurar lá depois, tá? Que significa um medo intenso de vender. Então, muitas vezes ele tá ligado justamente à rejeição. Por quê? Porque quando a gente vende, a gente tem que se adaptar a isso, a questão da rejeição em si, né? Quantos nãos você recebe até que você receba aquele sim? Isso faz parte da venda, isso é algo inerente ao mundo de quem vende. Então você vai receber não, até que venha o bendito do sim. Mas até que isso chegue, você vai passar por muitas rejeições. E isso é uma das coisas que o ser humano mais detesta, é ser rejeitado. A gente faz muito para poder se sentir pertencente a grupos, né? E a partir do momento que você vai recebendo não, isso psicologicamente é algo extremamente desagradável. Muita gente não gosta de se sentir assim, e isso acaba paralisando ou prejudicando muito o desempenho de quem precisa vender. E hoje em dia, minha gente, quem não precisa vender, conta aqui pra mim. Quem não precisa vender, eu desconheço. Porque mesmo que você me fale que você é um funcionário público, ou que você seja um CLT, ou seja lá qual for a tua função, que não é empresário, você tá o tempo inteiro vendendo a sua imagem, o seu trabalho, você tá trocando o seu trabalho por dinheiro, você tá vendendo. É simples assim, gente. E você vai ser mais valorizado ou menos valorizado de acordo com aquilo que você está cumprindo. É simples. Se você é um CLT, vai ser mais valorizado, vai conseguir chegar mais longe conforme aquilo que você está entregando. Faz sentido nisso que eu estou falando, né? Agora, se você é um empreendedor, aí vai ter que vestir a carapuça de vendedor e vai ter que ir atrás, sim, do teu cliente, né? Então, muitas vezes eu vejo que muita gente delega isso ao marketing, né? O marketing que tem que trazer. Não, o marketing não vende, gente. Coloca isso na cabeça de vocês. Marketing não vende. Quem vende é vendas. É o setor comercial, é o vendedor. Marketing promove, é diferente. Marketing, no sentido real da palavra, significa estudar mercado, entender de mercado, é outra pegada, completamente diferente daquilo que a gente está falando da questão comercial da coisa. A questão que causa muita confusão é que as coisas estão entrelaçadas. Eu não tenho como atrair o cliente sem atender, e o atendimento faz parte de um bom marketing também. Então, quando eu causo uma boa experiência, quando eu trago esse cliente para mim e eu faço com que ele passe por processos que são bacanas para ele, melhor vai ser o meu desempenho aqui dentro da empresa. Mas enfim, voltando ao nosso tema, que é sobre esse medo, esse pavor de vender, você que não gosta de ser comparado a vendedor, eu vou trazer um conceito histórico, gente, e isso daqui a gente vê na Bíblia até, tá? Desde a Bíblia é colocado a figura do vendedor como algo negativo, como uma coisa ruim, né? E é isso que faz com que a gente associe isso a algo pejorativo, a algo ruim para nós.
Mas isso foi muitas vezes colocado por conta de pessoas que sim, trapaceiras, né? E gente, existe desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano deixa de ser um ser humano nômade e passa a ser sedentário, onde começa a ter a troca entre as tribos, que a gente vê a desonestidade surgindo nesse universo, né? Então, o mundo existe para os bons e para os ruins, mas ele tá aí, né, para todo mundo. E a gente que muitas vezes quer fazer um bom serviço acaba penando por pessoas que são, sim, trapaceiras, ruins, né, e que fazem muitos outros acreditarem nisso. Enfim, gente, a gente fala disso e a gente pode perceber, então, entendendo a história, que isso acontece, essas enganações acontecem e tornam as situações legais aqui de venda de uma forma ruim, né? Teve um tempo no século XIX onde existiram os vendedores de cobra. Esses foram os piores, tá? E os que mais deram a fama de trapaça para os vendedores, tá? Então, o que eles faziam? Alguns chineses, eles usavam óleo de cobra real, tá? Para poder curar. Esse óleo, ele era rico em ômega 3 e eles utilizavam tipo como cura para dores e tal. Alguns malandros americanos, vocês sabem que existiam, né, as cruzadas e toda a navegação e tal. E os caras pegaram esse negócio, esse óleo, né, de cobra e trouxeram para as Américas, colocando tipo, só que eles não pegaram o óleo mesmo. Eles inventaram um produto lá, nada a ver, e começaram a vender isso, prometendo essa cura. Os vendedores de óleo de cobra. Gente, eles ficaram super conhecidos, tá? Por conta das enganações que eles traziam para as pessoas. Então, eles enganavam, enfim, faziam, mas vendiam. Aí que tá, eles vendiam. E com o tempo, essa fama do vendedor trapaceiro, né, das pessoas que só pensavam em lucro, só visavam no lucro, foi crescendo e aumentando cada vez mais. Então, se você se sente como um vendedor de cobra toda vez que você tem que ir vender, que você tem que ir oferecer algo para alguém, vamos começar a rever isso aqui, ó, para a gente mudar um pouco esse conceito e entender que sim, a venda pode ser algo muito benéfico, desde que você não queira pensar só no teu benefício, no teu dinheiro, né? Vamos lá, o que a gente tem que pensar, né? A gente vê muitos vendedores que só focam na comissão. E eu acho que é esse o problema, porque é muito escancarado quando a gente se depara com essa pessoa, com esse vendedor que só quer pensar naquilo que ele vai lucrar e não no que ele está realmente oferecendo para outra pessoa. E hoje em dia, gente, com rede social, com a exposição que a gente tem, fica cada vez mais exposto. Isso vai se saindo de uma forma absurda, né? Então a pessoa não tem, as máscaras caem muito rápido hoje em dia. Então, se a pessoa tá focada somente na comissão que ela vai ganhar, se tá pensando somente no fim do mês, se ela não tá interessada realmente no que aquele cliente precisa, isso vai ser levado por água abaixo e ela vai acabar perdendo a credibilidade. Mas a questão é quando eu que tenho uma boa intenção, não me sinto capaz de oferecer para alguém algo sem me sentir dessa forma, de uma forma pejorativa, de uma forma ruim, justamente por conta desse universo todo que a gente tem, né? E aí eu quero que você preste atenção aqui. Sabe quando a galera fica falando o tempo inteiro assim, porque tem que ter propósito, porque tem que ter isso, porque tem... É justamente por isso. Porque quando você tem um propósito efetivo naquilo que você faz, naquilo que você vende, e você entende que você está suprindo a necessidade de alguém, a venda, ela se torna algo muito mais fluida, muito mais fácil de você entender. E outra, você não vai ser a pessoa que vai querer empurrar para aquela outra pessoa goela abaixo aquilo que você vende.
entende? Eu sou uma pessoa que, como que eu efetivo aqui as minhas vendas? A pessoa que chega até mim, ela vai ter todo um amparo. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É escutar qual é o problema dela. Eu falo aqui, gente, e eu repito o tempo inteiro, em todas as minhas lives é algo que eu digo. Todo mundo que trabalha está resolvendo o BO de outro alguém. Todas as pessoas que trabalham estão resolvendo algum tipo de BO. Seja você empreendedor ou não, não importa. Mas você está resolvendo algum problema de alguma pessoa. Quando você pensa nisso com uma excelência, isso se torna muito mais fácil para você vender, porque você entende qual a tua capacidade de resolver aquele problema daquela outra pessoa. E a venda flui. Entende como fica muito mais fácil? Por quê? Porque eu não estou enganando, eu não preciso empurrar a goela abaixo de ninguém, eu não preciso nada, eu tenho domínio do meu trabalho, daquilo que eu faço e, em contrapartida, eu tenho a certeza de que aquilo vai ou não suprir a necessidade do que aquela pessoa está querendo. E aí você consegue ter uma venda de uma forma muito mais fácil. Entende como fica muito mais interessante quando eu tenho o pensamento de eu não sou um vendedor, eu faço uma resolução, eu sou um consultor. É muito comum hoje em dia a gente ouvir a palavra e os vendedores como consultores de venda. E é assim que deve ser, gente. Os vendedores hoje em dia, para eles não serem os vendedores de óleo de cobra que a gente estava falando, eles têm que entender daquilo que eles estão vendendo, daquele produto, e se aquele produto está encaixando no problema daquela pessoa que está chegando até você. E eu digo assim, ó, não existe nada melhor do que um cliente satisfeito. Por quê? Porque esse cliente que você satisfez, ele vai te indicar, o boca a boca vai fluir muito mais do que, às vezes, um post numa rede social ou qualquer ação de marketing que você possa fazer. Existem empresas que vivem de recomendação, gente, elas não precisam ficar fazendo tanto investimento em marketing quanto empresas que têm um excelentíssimo trabalho. Eu não estou dizendo que não tenha necessidade, gente, eu estou dizendo que é menos esforço para você trazer um novo cliente do que quando você tem um excelente atendimento, do que quando o cliente tem uma excelente experiência com você. E aí, tanto faz o que você vende. Eu não estou falando de produtos de altíssimo nível, nem é isso, mas é sobre entender a necessidade daquela pessoa. Vamos supor assim, ó. Eu vendo algo que tem um custo super barato, um produto descartável, um produto que eu sei que não é um produto durável. Se eu tenho um cliente que está precisando de algo que encaixa naquilo que ele está querendo, vamos colocar aqui, encaixa naquilo que ele está querendo, porém ele quer algo que tenha uma durabilidade X ou Y e tal. Adianta eu oferecer o meu produto que eu sei que ele é descartável? Eu posso até oferecer, mas o que eu tenho que deixar claro para ele? Ele tem que entender aquilo que ele está comprando. Ele não vai poder comprar gato por lebre. Se ele entende, muitas vezes ele vai entender, vai ter aquela compreensão de que ele vai descartar, digamos assim, e em breve ele vai ter que repor aquele produto que ele comprou. E ele vai confiar em mim. Por quê? Porque ele sabe que eu tô sendo honesta com ele, ele sabe que eu tô falando a real para ele e que eu não tô precisando fazer com que ele engula um produto que ele vai chegar em casa, vai usar, vai achar uma porcaria e vai sair me xingando por aí. Então é sobre isso, é eu pensar no outro e naquilo que ele tá precisando e esclarecer todas as especificidades ali daquele produto que eu tô ofertando. Caso eu não faça isso, eu vou correr sim o risco de ser o vendedor de óleo de cobra. Então eu tenho que deixar muito claro, eu não posso pensar só no meu caixa, eu tenho que pensar no BO que eu tô resolvendo, no problema que eu tô resolvendo. Gente, vender é servir. Quando eu tô vendendo, eu tô servindo, eu estou a serviço disso, de algo, de ajudar alguém a
resolver algo. É simples assim. E aí seja lá o que você faz ou vende. Eu repito isso sempre porque muitas vezes a pessoa tem o entendimento de que só empresário, é só o vendedor, é só não sei o que. Você vende todos os dias. Se você é uma faxineira, você está vendendo todos os dias. Se você é um grande empresário, você está vendendo todos os dias. Não importa o que você faz, se você trabalha, você vende todos os dias. É simples assim. Todos os dias você está mostrando o quanto você é bom ou ruim. Todos os dias. Então, quando você levanta da sua cama, levanta para fazer o seu melhor. Levanta para ir atrás do seu melhor. Oferece o seu melhor aos outros e eu garanto para você, gente. Eu garanto. E o melhor vem para você. Tá? É uma troca. É algo que acontece fluido. Mas comigo não. Eu dou o meu melhor e não acontece. Continua. Porque se você der o seu pior, vai piorar ainda mais. Se você está achando que tá ruim, dê o seu pior e você vai ver ainda as coisas piorarem mais ainda para você, tá? Então, muda a forma de pensar. Se você tem dificuldade de vender, se você acha que eu não quero me passar por chato, eu não quero ser uma pessoa inconveniente, eu não quero ficar ligando, eu não quero fazer nada disso. Vamos tentar mudar a forma de pensar e entender a venda como um serviço. Entender a venda como esse ato de você servir e não só o boleto que está vindo daquele cliente, eu quero vender, eu quero isso. É isso que torna um vendedor uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente. É esse negócio dela parece que olhando para você e só vendo o teu dinheiro, só vendo a tua carteira, né? Então, quando existe uma pessoa assim, realmente ainda acaba causando essa barreira. Mas tira isso da tua cabeça, criatura. Você não é essa pessoa. Você tá ali sabendo aquilo que você tá oferecendo, não é mesmo? Conhecendo o seu produto, conheça profundamente o seu produto, entenda aonde ele ajuda ou deixa de ajudar as pessoas, e aí você vai ter resultados completamente diferentes. Por quê? Porque você vai ter entregas de acordo com aquilo que aquela pessoa quer. Outra coisa que a gente tem que pensar é na técnica de perguntar. Escuta o que o cliente tem para dizer. Não suponha o que você acha que ele quer. Não. Entenda a necessidade dele. Entenda o que é que ele realmente precisa e conduza ele ao melhor caminho. Eu vou contar uma história para vocês. Eu vendia carros durante um tempo na minha vida. Eu trabalhei vendendo carros. E abordar as pessoas era algo para mim complexo. E eu acabei me tornando uma das melhores vendedoras da loja porque eu fazia exatamente isso. Eu escutava o meu cliente. Então, às vezes a pessoa chegava lá, porque eu quero um carro X. Aí mas qual que é a tua necessidade? Com o que você trabalha? Eu ia perguntando, investigando, tal. Daí eu descobria que aquela pessoa tinha família. Às vezes ela queria um carro pequeno, ela queria uma coisa assim. Mas eu conhecia os carros que estavam no pátio, eu conhecia aqueles produtos, eu entendia o que é que cada um tinha de benefício, para que quando chegasse essa pessoa, por exemplo, o cara tinha uma família, tinha isso, tinha aquilo, estava querendo um carro super pequenininho, tal, que não ia comportar. Em pouco tempo ele estaria querendo trocar o carro novamente, ele não estaria feliz e satisfeito com aquela experiência. Aí o que eu fazia? Olha, eu tenho esse modelo que você veio buscar, mas olha esse aqui. Dá uma olhada. Eu oferecia essas opções e, gente, sério, na maioria das vezes, esse cliente que veio procurando esse produto A acabava comprando o B que eu ofereci. Por quê? Porque se encaixava melhor nas necessidades dele, tá? E dentro daquele valor que ele estava disposto a pagar. Mas isso só acontecia e eu só consegui fazer isso porque eu realmente escutava. No marketing aqui, quando a gente trabalha com marketing, uma das premissas aqui é a gente conhecer o nosso cliente, é entender quais são as necessidades desse cliente e como que eu consigo fazer isso? Ouvindo.
Eu preciso escutar o cliente. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que a diretoria pensa, não é nada disso. É o que o cliente quer. São as pessoas que ditam uma boa de uma parte das regras de quem trabalha com empresas, de quem vende. É você entender o que o outro quer. Saber escutar esse cliente e entender a necessidade dele, né? Quem já estudou aqui um pouco de técnica de spin selling sabe exatamente do que eu tô falando. Que eu tenho que entender a situação, problema, implicação, necessidade de solução. Eu tenho que entender esses fatores para que eu possa aí sim ver se o meu produto, e aí olha, presta atenção no que eu vou falar, ver se o meu produto encaixa ou não naquilo que o cliente deseja. Sabe por quê? Porque não existe nada pior do que você fazer uma venda e a pessoa chegar em casa e te xingar. Não existe coisa pior, gente. É ruim para você. Às vezes aquele cliente que você disse não é melhor. Por quê? Porque ele vai te ver como alguém que é consultivo, como um bom vendedor. E talvez você não venda para aquela pessoa, mas você vai vender para outras pessoas que aquela pessoa vai indicar. Porque ele vai falar assim, ó, vai lá comprar com fulano, porque ele me disse isso, isso e isso, por isso eu não comprei esse negócio, comprei o outro lá. Mas por quê? Porque ele confiou em ti. Porque ele entendeu que você não olhou ele como um cifrão, entendeu? Você não viu um cifrão qualquer nele e querendo lucrar algo em cima dele, mas entendeu que você precisava resolver o problema dele e naquele momento não era o que você ia fazer. Você não conseguiria suprir aquela necessidade que ele estava precisando. Mas talvez o teu concorrente funcione, talvez outra coisa funcione, mas você não teria como suprir aquilo naquele momento. E que bom que você foi honesto e não fez aquela venda para ele, mas provavelmente ele vai te indicar para outras pessoas que tenham a necessidade ali semelhante ou parecida com a dele. Por quê? Porque ele confia em ti. Porque ele entendeu que você é uma pessoa capaz de entender a situação, capaz de poder dar a melhor indicação possível para ele, né? Então, entender, gente, que o não faz parte tanto do cliente te falar não, quanto de você dizer não. Então, a venda, ela tem isso, e entender não ver isso de uma forma assim, como rejeição. E aí, mas eu só tomo não. Então, pensa que cada não que você toma, você está mais perto do sim. Pensa nisso. Pensa que cada não que você está tomando, você está mais próximo do seu sim, tá? E pra gente o que importa é o sim, mas não é qualquer sim. É um sim com responsabilidade, um sim com respeito, um sim com dignidade tua e do outro, respeitando tudo isso. Então eu acho que é sobre isso. Então, se eu tenho esse receio de vender, se você aí tá sofrendo com esse receio de vender, vamos mudar um pouco a mentalidade, vamos começar a pensar na venda como esse serviço, como esse ato de servir o próximo, e você vai ver como a tua maneira de vender e as tuas vendas vão acabar se saindo por aí muito melhores. Gente, eu acho que por hoje era isso. Quinta-feira que vem estarei aqui novamente às 20 horas. Toda quinta-feira às 20 horas estou por aqui falando um pouquinho sobre marketing, negócios e tudo que engloba aqui nesse universo. Espero ter ajudado vocês um pouquinho que seja. Se gostou, curte, compartilha o meu perfil aí e a gente vai se falando. Muito obrigada a todos e até quinta-feira que vem.